Olá, boa tarde. Meu nome é Elisandra Gomes Quevedo. Faço curso de pedagogia na instituição da Uniaselv, com polo aqui em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. A minha tutora é a professora Sandra Azevedo, e sou da turma 121 44 PD/5. Bom, hoje eu vou começar a fazer a minha apresentação do meu estágio curricular obrigatório da educação infantil. Acadêmico Elisandra Gomes Quevedo, a disciplina, que eu acabei de falar, que é estágio curricular obrigatório da educação infantil. A área de concentração que eu trabalhei foi as metodologias de ensino, com o tema Brincando e Aprendendo de Forma Lúdica, o lúdico na educação infantil. Aqui eu coloquei no lado uma citação teórica que diz o seguinte: brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, tólidos e enfileirados em uma sala de aula sem ar, com atividades mecanizadas, exercícios estéreis, sem valor para a formação dos homens críticos e transformadores de uma sociedade. Palavras de Carlos Drummond de Andrade. A minha justificativa para esse presente trabalho. O presente trabalho tem como intuito o estudo da importância do lúdico na educação infantil para a aprendizagem das crianças. Tem por finalidade compreender a importância que os jogos e brincadeiras podem trazer para os alunos. Não são os jogos e as brincadeiras, né? Nisso também já está incluída a música, a dança, as histórias cantadas, o teatro, as histórias, as historinhas, né? Quando incluídos como uma ferramenta de crucial valor no trabalho pedagógico e no desenvolvimento da criança, em aspectos conectivos, sociais, psicomotores, intelectuais e afetivos. Além disso, as atividades lúdicas tornam o aprendizado mais divertido e significativo, despertando o interesse e a curiosidade das crianças pelo conhecimento, além da criatividade. Objetivos: promover a criança uma aprendizagem de forma lúdica, a partir da rotina, do tempo e do espaço, onde atividades com jogos e brincadeiras venham permitir um desenvolvimento pleno. Favorecer aos alunos momentos de desconcentração e socialização com outras crianças, estimulando a criatividade e o desenvolvimento psíquico do educando. Desenvolver a percepção, concentração e estimular o raciocínio, pois o brincar leva a descobertas significativas, mostrando que se pode aprender brincando, quebrando assim a rotina escolar, o que torna a atividade mais prazerosa. Estimular o raciocínio lógico, a expressão oral e corporal, a percepção auditiva e visual da criança. A minha fundamentação teórica diz que a discussão acerca da utilização do lúdico como recurso pedagógico está cada vez mais constante. Isso porque tem sido realizada várias pesquisas que comprovam que os jogos e brincadeiras trazem muitas contribuições no processo do ensino-aprendizagem. Então, vários autores, várias pesquisas estão sendo feitas que comprovam mesmo que através da brincadeira, dos jogos, as crianças aprendem muito mais. O conceito é muito usado no campo da educação infantil por personalidades como Friedrich Fromenbaum, Piaget, Vygotsky e Montessori, nomes importantes na educação, que destacam a importância do lúdico na formação das crianças, além de outros autores que ajudaram a compreender e aprofundar o tema. E dois documentos importantes, que é a BNCC e o Disney. A ludicidade é uma importante ferramenta para o professor em sala de aula, uma ponte entre o professor e o aluno, uma forma de aprender de forma mais descontraída e prazerosa. O brincar é fonte de desenvolvimento e de aprendizagem, constituindo uma atividade que impulsiona o desenvolvimento, pois a criança se comporta de forma mais avançada do que na vida cotidiana, exercendo papéis e desenvolvendo ações que mobilizam novos conhecimentos,
habilidades e processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Cox, 1998, página 81. As brincadeiras são imprescindíveis na prática educativa e na construção da inteligência, pois a criança precisa brincar para se desenvolver. Piaget, 1998, um dos grandes pensadores da educação. O brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a socializar-se com outras pessoas, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim como prazer. A minha metodologia. O estágio foi realizado de forma presencial, através da observação e da regência em sala de aula. Para a elaboração do estágio do paper, foram utilizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos, sites e pesquisas em campo. Dentro das turmas de educação infantil, optei por trabalhar com a turma do Maternal 2, que são com crianças de 4 anos de idade, 3 a 4 anos de idade. A temática utilizada para os planos de aula foi sobre a importância da ludicidade na educação infantil, visto que é brincando que se aprende, que é através da ludicidade que a gente aprende, brincando, construindo, valorizando, né? Que a ludicidade ela tem muita importância no processo de aprendizado da criança. Principalmente as crianças que estão agora começando a sua primeira vida escolar, né? Que é ali onde elas estão na educação infantil. Trabalhando a ludicidade como estratégia lúdica, torna as atividades mais prazerosas, aproximando o educador e o educando, potencializando a afetividade no contexto sala de aula, promovendo o desenvolvimento social, conectivo e afetivo do aluno. A ludicidade, ela só não trabalha, ela não é só para aprender o conteúdo. Ela desenvolve nas crianças coordenação motora, as emoções, os aspectos cognitivos, do aprender, o raciocinar. Então, ela trabalha o desenvolvimento por completo da criança. Roteiro da entrevista ou planos de aula. Bom, os meus planos de aula foram tudo baseados, né, em atividades lúdicas diversificadas, que foi de forma prazerosa e significativa, onde eu consegui trabalhar os 5 campos de experiências juntamente com os objetivos propostos no meu projeto e com os conhecimentos que eu adquiri durante a minha observação em sala de aula. Meu primeiro plano de aula, eu trabalhei a coordenação motora ampla, que trabalha um dos campos de experiência, que é o corpo, gestos e movimento. Trabalhei com eles a atividade lúdica de argola de sucata e a brincadeira do morto-vivo. No plano de aula número 2, eu fiz a concentração e reconhecimento das cores. Trabalhei o campo de experiência traço, cores, formas e traços, sons, cores e formas, que ajudou eles a relembrar, né, as cores que eles tinham aprendido com a prof. Regente. Trabalhei a brincadeira elefante colorido e organizando as cores no seu devido lugar. No plano de aula número 3, eu trabalhei a percepção auditiva, motora e emocional. Aí eu trabalhei o campo escuta, fala, pensamento e imaginação, onde a gente trabalhou uma pequena história, né? E eles fizeram uma arte, uma atividade com arte, com as mãozinhas, e depois eles brincaram da brincadeira, que eles têm horário da brincadeira, né? Eu trabalhei, o mestre mandou, que trabalha a percepção, né? A auditiva, motora e emocional da criança. No quarto dia de plano de aula, eu trabalhei brincadeiras de rodas, as cantigas, os jogos cantados, nós brincamos de roda, e essas também são atividades ludicamente, e elas aprendem muito através das cantigas, da música, da dança. No quinto dia, meu último dia de estágio, brinquei com eles sobre aprendendo e se divertindo. Eu brinquei com a boca do palhaço e troca-troca de lugar com música, onde eu também trabalhei a música novamente, né? E foi muito prazeroso todos esses dias que eu trabalhei com eles. Muito prazeroso. A minha observação agora, eu vou falar um pouquinho dela.
A minha observação foi feita na Escola Municipal de Educação Infantil, Maria de Graça dos Santos, que está localizada no município de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Foi a instituição que eu realizei meu estágio. Ela recebe turma da educação infantil, que são os berçários 1 e 2, maternais 1 e 2, o jardim e o pré-escola. A escola possui 17 funcionários. São um cozinheiro, uma servente de limpeza, uma monitora, uma professora formada mesmo, que atua como professora, e 11 atendentes recreacionistas. A escola contém convênio com uma escola do estado, onde a mesma cede uma sala de aula para educação infantil, que seria o jardim e o pré-escola. Durante a manhã é a pré-escola, à tarde é o jardim. O corpo docente da escola. A quantidade de professores atuantes em sala de aula são de uma professora, como eu comentei agora há pouco, ela é professora mesmo, pedagoga, e 11 atendentes recreacionistas, que ambas são habilitadas de acordo com a legislação vigente. Ambas têm magistérios, umas já se formaram como pedagogas e as outras estão cursando pedagogia. O projeto político-pedagógico da escola tem como objetivo geral promover o desenvolvimento integral da criança. A avaliação é descritiva, feita através da observação e registro de forma contínua. Todo dia, durante o cotidiano da criança que ela está na escola, está sendo avaliada. A minha vivência do estágio, agora eu vou falar um pouquinho sobre ela. A minha vivência do estágio foi muito importante para a minha formação acadêmica, uma vez que o mesmo possibilita a união da teoria adquirida na sala de aula, ao longo do curso, com a prática em sala de aula. Então, se junta a teoria com a prática e foi muito prazerosa para mim. O meu estágio foi realizado num maternal, onde as crianças têm em torno de 4 anos de idade, uma turma muito esperta e que os educandos produzem o esperado. Desempenhar o estágio na educação infantil foi muito recompensador. A prática foi muito maravilhosa, foi ótima, pois vi que a relação direta com as crianças, junto com a rotina escolar, foi muito importante para que o meu trabalho pudesse ser proveitoso, tanto com a professora regente, como todos os componentes da escola, os servidores. Fui muito bem acolhida, muito bem recebida, então foi maravilhoso, foi muito bom o meu estágio. Foi uma experiência enriquecedora, me fez evoluir como futura pedagoga, pois acredito que ajudei em algum desenvolvimento de cada criança. Nesse pequeno tempo, tive ideia como é conviver com eles, o quanto eles são encantadores, espontâneos e carinhosos. Além de tudo, eu aprendi muito com eles, foi muito desafiador. Eu não imaginava que ia ser tão maravilhoso como foi o meu estágio. Muito bom, muito mesmo, só tenho a agradecer. Então, aqui tá minhas referências que eu usei na minha socialização, que é o Cunha, né? Um dos autores, Piaget, Vygotsky. E as fotos que tá nos meus slides foram do meu arquivo pessoal, que foi tirada durante o estágio na educação infantil. Então, o brincar é a mais alta forma de pesquisa. Albert Einstein. Obrigada.